Os impactos das políticas públicas nas atividades culturais. O projeto Luz do Sol tem como objetivo principal esclarecer aos profissionais da área da cultura, que são leigos, sobre o tema de políticas públicas. O evento e espetáculos itinerantes são os que mais sofrem os impactos das leis e decretos dos poderes públicos. Afinal, nem sempre são favoráveis às necessidades da classe. Por esse motivo, precisamos conhecer como funciona a estrutura governamental e política do nosso país, bem como conhecer a necessidade de estarmos mais atentos e mais participativos na construção de políticas públicas que decidem definitivamente a economia, saúde, educação, o nosso trabalho, enfim, as leis e resoluções que todo cidadão brasileiro deve acatar e obedecer. Nesta palestra, iremos abordar os seguintes temas: os três poderes: executivo, legislativo e o judiciário. A Constituição Federal de 1988. Como funciona o Congresso Nacional? Lei 6.533 de 1978. Órgãos públicos que impactam na legalização de eventos: Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Militar. Juizado de Menores. Prefeitura. Olá, bem-vindos a esse vídeo que pretende passar para vocês o conhecimento da estrutura governamental que decide o rumo dos brasileiros. E essa estrutura, ela é dividida em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse vídeo de hoje que eu estou gravando pretende informar vocês como funciona a nossa política, que impacta quase que diretamente ou indiretamente a todos os artistas e técnicos que vivem, no dia a dia, em seus estados, em seus municípios, querendo trabalhar, impactam principalmente as atividades itinerantes, que não tem uma regulamentação federal para elas. Então, o intuito desse vídeo justamente é isso, é esclarecimento, para quando vocês quiserem pleitear alguma coisa, saber aonde recorrer e como recorrer. Para que isso aconteça, é importante que vocês conheçam como funciona a nossa política, que rege toda a legislação do país, desde o poder executivo, o legislativo e também o judiciário. São esses três poderes que regem toda a administração pública do país, do estado e dos municípios. Então vamos lá? Vamos começar por Brasília, Antes eu quero colocar para vocês que nós vamos abordar, é a temática de competência de cada órgão envolvido na legalização de eventos, bem como a competência dos órgãos legislativos e executivos que impactam diretamente ou indiretamente sobre as normas e procedimentos das legalizações de eventos. E como um todo, não é só os eventos, a regulamentação de tudo isso afetam todas as áreas dos brasileiros. Por isso que eu estou querendo passar para vocês uma visão geral da nossa política de Estado. Primeiro tópico, nós vamos conhecer a estrutura governamental que decide o rumo dos brasileiros. Fica em Brasília. São conhecidos como os três poderes, que eu já falei anteriormente: executivo, legislativo e judiciário. Vamos às definições? O poder executivo executa, dirige, governa, toma decisões que impactam diretamente ou indiretamente o povo brasileiro. Então, vamos lá, conhecer mais um pouquinho disso, dessa estrutura do poder executivo. Atualmente, o poder executivo nacional é o presidente da República Federativa do Brasil. Atualmente, nós temos o Jair Bolsonaro. O poder executivo conta também com os ministérios para governar. Podemos citar entre eles o Ministério da Educação,
da cidadania, da saúde, tecnologia e inovações, infraestrutura, defesa, minas e energia, estado da economia, comunicações, relações exteriores, turismo, entre outros. Ao presidente da República compete eleger seus ministérios, que irão auxiliá-lo na administração pública do país. Normalmente são pessoas com formações acadêmicas em suas áreas. Os ministros compete formar suas secretarias. As secretarias de cada ministério é que vão auxiliar o ministro, né, que ocupa cada cadeira, a desenvolver toda a parte administrativa para poder auxiliar estados e municípios brasileiros. Os ministros trabalham afinados com o presidente da República. Eles interagem com governadores dos estados brasileiros para atender às necessidades do povo. Vamos lá, nós temos, por exemplo, eu vou citar para vocês o que eu acabei de falar, que normalmente se procura profissionais afins para ocupar essas cadeiras no Ministério. Nós temos na educação atualmente o professor Milton Ribeiro. Ele é, além de várias especialidades que ele tem, né, de vários cursos e formações, ele é também um professor. Tá? Na saúde, hoje nós temos o Marcelo Queiroga. Ele é um médico cardiologista. Tecnologia e inovações, o Marcos Pontes, né, que foi o primeiro astronauta brasileiro, né, a ir para o espaço. Então, ele está como ministro da Tecnologia e Inovação. O turismo é o Gilson Machado Guimarães Neto, que, embora a formação dele seja de veterinária, ele passou 30 anos da vida dele fazendo eventos, ele se descobriu para isso. A veterinária que ele cursou ficou de lado e ele abraçou o mundo dos eventos. Durante 30 anos ele viveu disso. E o turismo é que abraça hoje a Secretaria da Cultura, porque não tem mais o Ministério próprio. Então, hoje, o Ministério, a Secretaria da Cultura está vinculado ao turismo. Então, existe entre o Marcelo, né, que é o nosso atual secretário, uma afinidade com o Gilson Machado, pelo Gilson ter uma grande experiência na parte de eventos. Pelo menos a gente está vendo algumas ações acontecerem, né, nesse sentido. Embora que se precisa, a gente sabe, melhorar muito. Eu sinto falta da nossa política hoje em dia não interagir mais, né, com as pessoas interessadas, a cultura com os artistas, a saúde com o pessoal, os profissionais também da saúde, os médicos, enfermeiros, quem atuam com o povo. Mas um dia a gente chega lá. E é por isso que a gente está aqui hoje, para entender isso e procurar se aproximar, né, deles, para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa profissão dentro do nosso país. Bom, eu fiz aqui meio um roteirinho, por isso que eu vou estar no Vai Lá, Vem Cá, para a gente poder entender direitinho isso. Então, agora aqui, B, eu volto para cá. Desculpa, gente, mas são muitas informações para passar. Bom, quando o presidente da República faz um decreto, olha só, olha que informação preciosa é essa. Ele é válido em todo o território nacional, né? Isso aí é uma coisa que põe na cachola de vocês. Tudo que é feito em Brasília, de legislação, de decreto, decreto assinado pelo presidente da República, né? Ele é válido em todo o território nacional. Todos os decretos e legislações feitos pelo governo do estado é válido apenas naquele estado. E todo decreto e legislação feita pelo prefeito da cidade é válido apenas naquela prefeitura. O soberano é o que é feito pelo governo federal, porque se tiver uma legislação estadual ou municipal, ou ambas, e tiver uma acima dela que diz, né, vamos dizer assim, por exemplo, vamos dar um exemplo prático com uma polêmica que foi nacional, animais em circo. Existe uma proibição de animais em circo no nível municipal da sua cidade. Existe também no seu estado. Mas se o governo federal, lá em cima, os deputados, senadores e o presidente assinar
que a partir de agora, né, daquele decreto, daquele projeto de lei, que vai virar lei, né, daquela lei que for sancionada, os animais vão poder participar de novo nos espetáculos, então cai a lei estadual e cai a municipal, prevalece a federal. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Isso com qualquer tema, isso é válido, tá bom? Então vamos voltar para cá. Os decretos são ações diretas com autonomia do poder executivo. Não tem natureza jurídica de lei, mas é expedido por uma autoridade competente via judicial. Ele pode ser categorizado como um ato administrativo, porém, sua emissão depende do chefe do poder executivo, da União, que é o presidente da República, do Estado, que seria o governador, ou do município, que seria o prefeito. Até aqui, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, sem a necessidade de passar pela aprovação do Poder Legislativo, né? Os decretos não precisam ter aprovação do Poder Legislativo. Um exemplo que eu vou dar a vocês, aqui do Rio de Janeiro, que é o estado que eu estou, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral sancionou um decreto aonde que os eventos que queriam tirar Nadopor deveriam dar entrada nos pedidos com 45 dias de antecedência. Difícil isso, né? Principalmente isso impactou diretamente nas empresas que trabalham itinerante, né? Que são os parques de diversões e os circos. Por quê? Porque às vezes eles estão no lugar que o movimento está fraco. E eles têm que ir correndo procurar outro lugar para mudar. Porque eles dependem do quê? Da bilheteria, do circo, também da bilheteria, que é a venda dos ingressos dos brinquedos dos parques. Então eles têm que sair correndo. Então eles não programaram aquilo com 45 dias de antecedência. E aí ele vai da entrada do pedido do Nadopor, pode ser negado, né? Alguns quartéis, alguns comandantes têm essa sensibilidade de entender e até dar um documento. Estando tudo direitinho, eles dão. Mas a maioria se prevalece do decreto, né, que foi feito pelo Sérgio Cabral. Olha, depois do Sérgio Cabral veio Pezão, nós estamos agora aí com o Cláudio Castro aqui no estado do Rio de Janeiro, e ninguém revogou isso ou fez uma melhoria, né, pelo menos para 7 dias, ou que sejam 10 dias. É mais viável para as pessoas poderem trabalhar. Então, isso foi força de um decreto estadual do governador. Impactou em toda a cadeia produtiva da área de eventos. Deu para entender, né? Então, espero que tenha ficado bem claro, o poder executivo é aquele que o nome já diz que executa, né? Então, cabe a quem? A nível federal, o presidente da República, estadual, os governadores, e nos municípios, o prefeito. E assim, no caso do prefeito, suas secretarias, o governador também tem suas secretarias, e no caso do presidente da República, tem seus ministérios, que são também, embaixo deles, eles criam várias secretarias para poder atender a todas as demandas que o país exige. Vamos falar um pouquinho agora do Legislativo. O Legislativo, vamos lá para Brasília primeiro, né, no primeiro escalão, que é o federal, que compõe o Congresso Nacional e que são a Câmara, né, dos Deputados e o Senado Federal. Então, essas duas câmaras, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, compõem o Congresso Nacional. No Brasil, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. E no Senado, são 81 senadores. Tá? Então, vamos à definição agora de algumas atribuições para vocês entenderem mais um pouquinho. Bom, qual o principal papel do Congresso? O Congresso é o nível mais alto do poder legislativo do Brasil e divide com o Executivo, o governo, e o Judiciário, tribunais, a tarefa de conduzir o país. Sua principal função é elaborar, debater, aperfeiçoar e aprovar leis. É formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Um projeto de lei iniciado e aprovado na Câmara é sempre revisado pelo Senado, prestem atenção. Do mesmo modo,
uma proposta de projeto de lei apresentada e aprovada pelos senadores, antes de ser enviada à sanção da Presidência da República, também vai para a Câmara dos Deputados para aprovação lá. E aí depois, sim, que tanto o Senado quanto os deputados aprovaram, é que vai para as mãos do Presidente da República e vira lei. Entenderam? Olha, por que tantas leis demoram a sair do papel e demoram a ser sancionadas? Isso aí é uma das coisas que tem que ficar bem claro para vocês. Né? Que Fernando fala, a gente está sempre falando com o deputado X, e deputado X já fez projeto de lei que nunca consegue aprovar nada, ele é fraco. Não, meus amores, ele não é fraco. O problema é que ele tem que conseguir convencer que o projeto de lei dele é bom, o deputado X, a 530 deputados. Porque se são 531, ele é o único que apresentou a lei. E os 530 deputados têm que votar a favor daquela lei. Ou pelo menos a maior parte, né, mais da metade, tem que votar com ele. Para a minoria perder e ser aprovado. Depois que aprovou na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei vai para o Senado, que tem 81 cadeiras. Então, 81 senadores também tem que concordar, ou grande parte, da grande maioria, né, que é metade mais alguns, tem que aprovar para aí sim ele poder ir para o presidente da República, que também pode dizer não. E se ele dizer não, ele tem que dizer por que não, vetar alguma coisa e volta outra vez para a Câmara dos Deputados, e aí é que começa a enrolar a coisa. Se o presidente gosta, aprova, então ele assina. E aí torna-se lei. Vocês entenderam como é difícil? Por que tem projetos que passam anos? Vocês não esqueçam que de 4 em 4 anos nós temos eleições. Nem sempre os mesmos deputados são eleitos, né? Às vezes tem deputados novos, senadores novos, e aí se o projeto de lei está quase para ser aprovado e não foi votado dentro daquele período eleitoral, ele vai esperar para quando vier o ano seguinte, que outros senadores e deputados tomem posse, para botar em votação outra vez. E se aquele deputado que está apresentando o projeto não for reeleito, vai ser engavetado. Então não vai para frente, a não ser que alguém veja outro deputado que foi eleito para mexer naquele projeto de lei para frente. Gente, é muito desgastante. Sem contar também, mais uma vez, que está aqui uma observação para mim falar para vocês, que tem ainda as emendas parlamentares e veto em algumas cláusulas, né? Às vezes os deputados, entre eles, vão falar assim, olha, o projeto de lei está faltando isso aqui, emenda é que ele vai acrescentar alguma coisa, vamos fazer uma emenda para ele ficar mais completinho. Ou ele fala assim, olha, eu veto a cláusula 3, essa aí eu quero que vete ela, aí ele vai defender por que ele quer vetar. Se a grande maioria concordar com ele que deve ser vetado, aí aquela cláusula 3 vai sair do projeto de lei. O mesmo processo, mesma coisa acontece no Senado, né? Pode ter veto, pode ter emendas parlamentares e até a coisa ficar redondinha e poder ser aprovada pelo presidente e sancionada, né? Finalmente com a caneta do presidente da República. Bom, que outras funções tem o parlamento? O parlamento é os deputados. Segundo a Constituição, da competência exclusiva do Congresso, entre suas atribuições, resolver sobre tratados e acordos internacionais que acarretem despesas ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra ou celebrar paz, aprovar ou suspender o estado de defesa, intervenção federal e o estado de sítio, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, analisar as concessões de emissoras de rádio e TV, convocar plebiscitos também. Então, além de fazer leis, os deputados também acompanham toda a parte, né, financeira do presidente da República, porque tudo isso há um planejamento, né? A gente tem um planejamento que é feito anualmente das verbas e para que elas vão.
Então, se tem tantos trilhões para se gastar em 2023, agora em 2022, eles vão fazer, como é que se fala? Eles vão elaborar o planejamento de onde esse dinheiro vai ser gasto, né? E justamente o poder executivo, como é que o presidente vai gastar esse dinheiro. Claro que o presidente ele vai apresentar as propostas dele e eles vão ver. Por isso que tem gente que às vezes fala, não, nós vamos conseguir uma verba através de uma emenda parlamentar. É uma emenda dentro daquilo já proposto, de tirar uma verba às vezes disso aqui para colocar numa outra coisa que é mais emergencial. E por aí vai. Espero que vocês estejam, gente, sinceramente, conseguindo acompanhar. Bom, agora nós vamos falar do... já falei. Nós vamos falar do judiciário. É formado por juízes e tribunais. Definição do judiciário, né, que é o terceiro dos três poderes. A função do poder judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira, garantidas pela Constituição Federal. Outra coisa importante para vocês saberem, eu acho que todo brasileiro tinha que ter esse livro dentro de casa, da Constituição Federal. Ali está tudo que vocês tiverem dúvidas e quiserem saber. Bom, em 1986, durante a presidência de José Sarney, houve eleições para o Congresso Nacional, deputados e senadores. Os 559 eleitos foram à Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição. Foram eleitos, e formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição entre 1987 e 1988. Bom, vamos lá. O que é a Constituição Federal? É aquela carta magna, né, brasileira, que é também chamada de Constituição, foi debatida durante 20 meses. Foi debatida, esse pessoal que andou estudando para poder mudar algumas coisas da Constituição, passaram 20 meses trabalhando nela. Vamos voltar um pouquinho para você entender. É a Carta Magna que rege tudo o que vai acontecer no país. Que pode, que não pode, tá aí tudo ela, né? Então, a primeira Constituição, ela foi escrita por Dom Pedro I em 1824, na época, né, do Brasil Império. Gente, 1824 e estava até agora, pouco, né? Só em 1987, quando entrou, né, no governo José Sarney, como eu falei para vocês agora, que passaram estudando a reforma dela, né? E saiu a nova Constituição Brasileira, de 1987 a 1988, e durou 20 meses. Bom, e aí sim, essa Assembleia Nacional Constituinte aprovou a nova Constituição e ela passa, então, a vigorar até os dias de hoje. A Constituição Federal de 1988 é o documento que engloba as atuais leis, regras e normas da República Federativa do Brasil, também conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Vale a pena realçar para vocês, trabalhadores da cultura, que 10 anos antes houve-se também a reforma, né? Não uma reforma, a criação da lei do artista e do técnico, né? Vamos ver isso. 88, a nova Constituição, e 78, a regulamentação do artista e do técnico. Artistas e técnicos, né, também se mobilizaram na época, né, através do Senado, da Câmara dos Deputados, pedindo que a profissão fosse regulamentada, né, de artistas, técnicos, de espetáculos de diversão. Por quê? A profissão até então era marginalizada pela sociedade. Sim, eu me lembro de alguns artistas mais antigos que eu conheci falando que quem dava carteirinha de artista para os artistas
era a Polícia Federal. É mole? Pois é, porque eles eram tratados... bom, até hoje algumas pessoas têm preconceito com os artistas, né? Mas antigamente era pior. Não existia lei, não existia regulamentação nenhuma. Então eram vistos como marginais, como arruaceiros, como vagabundos, né? Que não queriam trabalhar e ficava ali só cantando, pintando, interpretando, como que aquilo fosse um hobby, um passatempo e não um trabalho, né? E daí para pior. Então, você imagina, né? Você, para poder se identificar como um artista, ter que tirar uma carteirinha na Polícia Federal. Gente, que triste. Bom, foi uma grande mobilização na época de vários artistas que levaram que hoje nós pudéssemos ter a regulamentação de artista e técnico como profissão regulamentada, né? Reconhecida, obviamente, porque é uma lei federal. Então, deixa eu terminar aqui de ler para vocês essa definição. Artistas se mobilizaram na mesma época, né, de 78, para regulamentar a profissão de artista e técnico em espetáculos de diversão. Profissão até então marginalizada pela sociedade. Assim, em 24 de maio de 1978, entra em vigência a Lei 6.533/78, foi o ano, que regulamenta a profissão de artistas e técnicos de diversões e dá outras providências. Bom, essas outras providências são normas também que regulamentariam algumas questões de trabalho para os próprios artistas. Entre essas outras providências, está aqui no artigo 59, que normalmente o pessoal de circo itinerante procura muito, né? Que fala sobre a parte educacional dos seus filhos, porque o circo está sempre mudando de lugar. E as crianças estão sendo sempre matriculadas em escola para onde o circo vai. Então, aonde é? Anotem aí, quem precisar disso, usar alguma hora, né? Para poder matricular o seu filho, que até hoje, infelizmente, tem escolas que não aceitam. É na Lei 6.533/78, artigo 59. Diz o seguinte: os filhos dos profissionais que retrata este regulamento, cuja atividade seja itinerante, terão assegurada a transferência de matrícula e, consequentemente, vaga nas escolas públicas locais de primeiro e segundo graus, autorizada nas escolas também particulares desses níveis, mediante a apresentação de certificado da escola de origem. Ou seja, vocês estão com circo em Minas Gerais, né? Aí saíram, estão quase na divisa de Minas com São Paulo. Aí foram para uma cidade já de São Paulo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá na escola onde ele estava estudando, pedir esse certificado de escolaridade, hoje chamam de histórico escolar da criança, né? E com esse histórico escolar, você vai chegar lá na próxima cidade, já procura logo a escola para matricular o filho para estudar. Então, se eles não quiserem matricular, andem sempre com a lei e com esse artigo na mão, porque é importante, vocês podem achar no Google, é só citar que aparece e vocês vão ter isso em mãos. É muito importante. Vamos falar agora do poder judiciário, né? Vamos falar agora do poder judiciário. Não, o poder judiciário, desculpem, eu já falei deles para você, onde eu peguei o gancho da Constituição Federal. Tem outro que não faz parte dos 3 poderes, mas é muito importante que vocês conheçam também e ouvem muito falar, principalmente na televisão, né? O TSU, o TSE, o que é isso, Ana? Bom, isso é o Tribunal de Contas. TCU, Tribunal de Contas da União, Governo Federal. TCE, Tribunal de Contas do Estado, tá? Então vamos lá ver essas definições para a gente entender bem isso. Os diversos tribunais de contas têm como função fundamental realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos federativos e federados da administração pública direta e indireta, estando sujeitas
a estas fiscalizações as empresas públicas e sociedades de economia mista. Poxa, Ana, eu já ouvi falar sobre esse negócio de economia mista. O que é empresa de sociedade mista? Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica e de direito privado, com a criação autorizada por lei sob a forma de SA, Sociedade Anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua grande maioria, à União, aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios e entidades da administração indireta. Ela tem a natureza dela jurídica de direito privado, como se fosse uma empresa privada, mas ela tem o dedinho ali do Estado, através de uma criação e autorizada, né, por lei, é criada uma autorização por força de lei, e ela tem ali o dedinho da União também que manda nas ações. Isso é a empresa mista, né? Qual o papel do Tribunal de Contas no controle da administração pública? O papel dos tribunais de contas no controle externo da administração pública, portanto, os tribunais de contas atuam no sentido de garantir a moralidade dos atos e a probidade na gestão, fiscalizando a atuação dos administradores e dos agentes públicos em geral. 2. O tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. São 3 fatores muito importantes a serem analisados pelo Tribunal de Contas para ver com que lisura, né, o órgão do Executivo está conduzindo o dinheiro público. Vamos lá, o TCU, Tribunal de Contas da União. São funções básicas do Tribunal de Contas da União, fiscalizando, consulta, informação, judicação, sanção, correção, normativa e de ouvidoria também. Algumas de suas atuações assumem ainda o caráter educativo. Quais são as principais atribuições do Tribunal de Contas da União, Ana? Vamos ver? O CTU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. Lembra que eu falei lá atrás que anualmente é feito um orçamento público, né? O presidente, os governadores, os prefeitos, eles têm que apresentar com a verba que eles recebem, né, que tem disponível para eles gastarem aquele ano, eles apresentam um planejamento de como vai ser gasta aquela verba, né? E isso é apresentado aonde? Ao Legislativo, que eles vão olhar se concordam, se está tudo certo e vão acompanhar durante o ano. Mas eles acompanham para poder cobrar do Executivo que faça, né, que tenha lisura no gasto com o dinheiro público. Já o Tribunal de Contas, ele já vem com olhar contábil de cobrança, né? Olha, aqui ele aponta o dedo, tá? Aqui não tá bom, aqui tá errado, aqui você gastou mais. Como é que vai fazer com isso aqui? Essas contas não estão batendo. E ele vai alertar aos deputados sobre isso, né? Para se tomar providência. Os diversos tribunais de contas têm como função fundamental realizar fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial dos órgãos federativos e federados da administração pública direta e indireta, estando sujeito a essas fiscalizações as empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Porque vai dinheiro da União também para essa sociedade mista. Então, o dinheiro que entra naquela empresa, ele tem que ser prestado conta de como foi gasto. Então, essa é a função do Tribunal de Contas, né, da União. E nós temos também o CTE, né? Desculpa, troquei as bolas. O TCE,
Tribunal de Contas do Estado. Lembra que eu falei? Tem o CTU e TCE. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, exerce uma função vital no território brasileiro. Qual? Fiscalizar as despesas e receitas dos estados e municípios. Então, não existe um TCP de prefeituras, né? Ou de municípios, TCM, não existe. É o TCE que toma conta de toda a contabilidade do estado, incluindo os municípios que fazem parte daquele estado. Gente, espero que vocês tenham compreendido toda essa parte de como funciona, né, a nossa legislação, nosso poder executivo, como é que tudo isso funciona. E Ana, por que você está me falando tudo isso? Porque se esse vídeo você está gravando mais para nós da área da cultura, né, também muito para quem vive na itinerância, que sofre tanto com as legalizações de trabalho, por que você está contando tudo isso? Para que me interessa saber isso? Porque, como eu disse lá no comecinho, impacta direta ou indiretamente na sua vida, no seu negócio, naquilo que você está fazendo. Tá? Seja qual for sua área de evento, seja nas artes plásticas, seja na música, na área da música, os designs, quem trabalha com artesanato, quem trabalha com circo, quem trabalha com teatro, quem trabalha com qualquer coisa, impacta diretamente. Por quê? O que a gente tem que fazer para poder tocar o nosso negócio? Quando a gente abre alguma firma, a gente tem que fazer o quê? Legalizar. E quando a gente legaliza, a gente fica sendo vista. E quando a gente é vista, a gente é cobrado. A gente tem que fazer legalização do nosso evento e ali a gente passa por toda aquela parte burocrática que foi determinada por alguém, ou do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. É por isso que eu quis contar tudo isso para vocês. E quando tem alguma coisa que a gente não concorda, por exemplo, vou citar o que eu citei anteriormente, no caso do Rio de Janeiro, com aquela lei, aquele decreto do governador, né, Sérgio Cabral, aqui no Rio de Janeiro, de 45 dias de antecedência. Está prejudicando a atividade cultural? Claro que está, né? Principalmente porque as pessoas, quando ganham editais públicos, têm prazo para poder cumprir. Mas para começar o projeto, ela tem que esperar receber o dinheiro. E às vezes demora o dinheiro chegar na mão dela. Quando ela está com o dinheiro na mão, ela pode começar a tocar o projeto. E às vezes já está quase em cima da hora dela executar. E aí não dá tempo, porque ela não estava com dinheiro e não podia começar. Porque para começar tem que contratar os profissionais. E a parte de legalização entra aí também. Tem que contratar quem vai legalizar para poder dar documentação, enfim. E pagar essa pessoa. Então, se ela não recebeu o dinheiro daquele edital, daquela verba pública que ela participou, seja por lei de incentivo, ou seja mesmo um edital público, como tem muitos que a FUNAT lança, ela vai precisar do dinheiro. Com isso, às vezes chega faltando 20, 30 dias para ela executar, ou até menos. E aí, quando ela vai contratar a pessoa que vai legalizar, já acabou os 45 dias de prazo. Então, ela acaba prejudicando todo mundo, entendeu? Em qualquer área, não é só os itinerantes que eu estou falando, não. Então, por isso que é importante vocês saberem como é que a gente pode agir. Ora, a gente tem que agir coletivamente. Primeira coisa é a união, né? A gente não pode ser desunido na hora do pleito. Porque uma coisa eu quero deixar bem clara para vocês. Qualquer instância governamental, seja ela legislativo ou executivo, não pode trabalhar para uma pessoa, para beneficiar uma pessoa, né, que é o CPF que eu chamo, que é uma pessoa individual, e nem um CNPJ, uma empresa. É proibido. A nação, o Estado e os municípios trabalham para o coletivo, para toda a população. Então, se ele vai atender uma demanda da área de saúde, aquela ação que ele vai tomar tem que impactar sobre todas as pessoas da área da saúde. No caso nosso da cultura, se ele vai fazer uma ação, tem que impactar a todo o segmento da cultura, tá? Então, vamos assim, nós aqui do circo. Se no caso do circo e de algumas, né, outras atividades que dependem dessa legalização, vou voltar de novo para a história dos 45 dias. O que você tem que fazer? Tem que se unir as partes interessadas, circos, parques e afins, né? As pessoas também que se sentem prejudicadas com os 45 dias. Tem que se unir, fazer uma comissão
de estudo para se tirar dali uma redação onde você coloque ali o porquê que aquilo está prejudicando a atividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que trabalhar com argumentos e dizer que aquilo está prejudicando todo um coletivo. Aí o que você pode fazer? É um decreto. Via mais rápida, procurar o próprio governador ou seus assessores que levem até ele o problema e explicar a ele, porque é um decreto criado. Se é um decreto criado por um governador, o outro governador ele pode simplesmente mexer nesse decreto, ou extinguir aquele decreto, ou modificar aquele decreto. Isso seria o mais razoável, o mais rápido. Mas às vezes isso não consegue, né? A gente não consegue fazer. Então a gente cabe o quê? Haver um deputado estadual apresentar toda aquela defesa do porquê aquilo está prejudicando a classe, né? Que é um prejuízo coletivo muito grande, inclusive transferir isso em valores, como é que impacta, né? Que se você não consegue estrear, você perde um dinheirão, você tem que pagar seus funcionários, você tem que pagar o terreno que você alugou, enfim, toda aquela tua despesa com uma semana parada você perde. Você tem que pagar a luz que você mandou ligar. Então, vamos transformar isso tudo. Então, você faz um documento desse, procura um deputado, e esse deputado, ele tem carta branca para chegar ao governador. Assim como um vereador tem carta branca para marcar uma audiência e chegar ao prefeito, com a demanda também. Vocês estão me entendendo? Então é assim que a gente modifica leis que impactam sobre a gente. A mesma coisa cidadãos comuns, né, que moram em suas residências, tem alguma coisa no bairro ali que não está muito bom. Então tem que reunir os moradores, fazer uma carta coletiva, também sempre justificando. Porque um vereador, um deputado, ele não pode chegar sem uma defesa, ele tem que ter argumentos para poder dizer que aquilo não está bom assim e que tem que ser feito assado. De preferência, chegue com a solução também. Assim não está bom. O que está bom? Extinguir? Não. A gente pode chegar nos 10 dias, né, de vez de 45. No bairro, isso assim não está legal. Esse sinal está no lugar que está prejudicando, ou está faltando sinal aqui, tem muita gente, acidentes, de pessoas que têm muito movimento de carro, a gente está pleiteando um sinal para aquele lugar, ou um posto policial para aquele lugar. No caso do sinal, Câmara dos Vereadores. O vereador mesmo pode pedir que se coloque o sinal ali, mas aí você tem que dizer o porquê, porque ele também vai ter que dizer o porquê para quem ele vai pedir. Você está me entendendo? Mesma coisa, se é um caso de polícia, né? Um lugar que tem problemas de marginalização, de assalto, muita coisa, você vai ter que procurar quem? Aí ele tem que procurar o Estado, né? Tem a Secretaria de Defesa do Estado também. Você vai procurar o Estado. Se for um pouquinho complicado, Câmara dos Deputados, que ele também tem como fazer diretamente um ofício à Secretaria competente pela Segurança Pública e requerer um carro. Mas aí você tem que botar o porquê que você está pleiteando aquilo. Sempre você tem que botar o porquê, né, para poder ter a solução. E dependendo do caso, já ir com uma solução prévia do que seria importante para fazer. Gente, eu espero que eu esteja esclarecendo a vocês todas as dúvidas que muita gente me perguntou. Vamos agora aqui à parte de eventos dos órgãos públicos, né? Até já comecei a iniciar isso para vocês nessa nossa conversa informal. Órgãos públicos que impactam na legalização. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Esses 3 órgãos aqui, que a gente mexe com eles na legalização aqui no estado do Rio de Janeiro, outros estados, pode ser que tenham legislações diferenciadas, como eu falei. Cada estado, o governador faz o decreto e os deputados do seu estado fazem as suas leis. Então, vocês têm que ver isso tudo que eu estou explicando, adaptar para a sua realidade no seu estado. Então, aqui no Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Civil é competência do estado. Acho que isso em todos os estados é a mesma coisa. Seguem normas e decretos do governador do estado. As 3 instâncias, tá? Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil. Elas seguem normas e decretos do governador do estado. O Corpo de Bombeiros tem autonomia para criar resoluções normativas. E os departamentos de diretorias do Corpo de Bombeiros seguem tais resoluções normativas do diretor-geral e decretos do governador do estado. Então, há essa hierarquia. Sempre tem um chefe, né, do estado maior no Corpo de Bombeiro, na Defesa Civil e também na Polícia Militar. Eu estou suando um pouquinho, gente, está um pouquinho quente aqui. Então, o governador sempre despacha com essas pessoas.
que são os secretários de defesa civil que ele botou ali. E esses secretários vão aplicar os decretos que o governador falou, ou vão seguir orientações do governador, criando algumas normas para poder adaptar a nova realidade, vão fazer estudos, né? Às vezes o governador pode apresentar alguma demanda e pedir que eles façam um estudo sobre aquilo para poder modificar, isso sempre em prol de tentativas de melhorias, né? Para atender a população. E, infelizmente, às vezes o tiro sai pela culatra e nem que eles acham que a melhoria não é. Por isso que o povo tem que estar de olho. Bom, judiciário. Judiciário, estou falando, tá, dos órgãos públicos que impactam nos eventos. O judiciário, nós temos o juizado de menores, que segue o Estatuto da Criança e do Adolescente e as demandas que o juiz cria, né, no fórum. Então, primeira coisa, quando você vai fazer um pedido de autorização de menores para participar do evento ou de entrar e assistir, né, o evento. Que aí, no caso, a gente pede para maiores de 14 anos e menores de 18 entrarem, que são os adolescentes desacompanhados de pais responsáveis. E menor que isso, sempre tem que estar acompanhado de pais responsáveis. Então, isso tudo segue algumas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que no Estatuto também tem, que a gente tem que ficar claro, o lugar que vende bebida alcoólica tem que ter a plaquinha lá que não vende para menores de 18 anos. Enfim, tem várias coisas que a gente tem que obedecer, que são normas que foram criadas. Mas, quando você pede, por exemplo, vou dar um exemplo do circo, porque tem algumas funções um pouco perigosas, mas o cisenso, para ele conseguir a evolução dele profissional, assim como os atletas, eles começam desde pequeno, né? Até porque há uma transmissão oral de pai para filho, né? E começam a aprender desde pequenininhos. Então, o que acontece? Às vezes você, no seu fórum, você tem uma criança que participa do espetáculo fazendo o número do trapézio, por exemplo. É claro que nós sabemos, quem é do ramo, que tem a rede de proteção, enfim, eles ensaiam, tem tudo isso. E para ele chegar no trapézio, ele já aprendeu acrobacias de solo, passa por todas aquelas etapas de aprendizado. Mas o juiz não sabe, ele não é de circo, né? E também a maioria das pessoas não sabem disso. Então aí o juiz fala assim, bom, eu quero exigir uma ART do engenheiro atestando que o aparelho está em boas condições técnicas de ser utilizado. Você tem que cumprir. Na cabecinha dele, ele quer dar segurança àquela criança, né? Ou ele pode até querer vetar, e você vai ter que entrar com recurso explicando tudo isso que eu falei aqui agora, que a gente já sabe, que começa desde pequeno, né? Que trabalha às vezes com o pai ou com o parente, enfim. Mas isso é um exemplo que eu dei. Eu já passei por um problema desse com artistas, não sei se foi Basco, eu não me lembro, tem muitos anos isso, que o juiz pediu uma ART daquele aparelho. Aí você vai procurar o engenheiro que fez a sua planta, deu a ART do funcionamento, né? E você vai pedir que ele faça um laudo. Normalmente ele bota um croquis do aparelho e faz o atestado, né? Tudo isso, aquele laudo, e leva para cumprir a exigência. Isso pode acontecer, tá? Por isso que eu falei que, além de seguir normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também pode o juiz, no entendimento dele, te exigir mais alguma coisa, tá? E o último, a prefeitura, né? Cabe o licenciamento e autorização do solo público única e exclusivamente à prefeitura. Ah, deputado tal vai me deixar trabalhar não sei aonde. Tudo bem, se for em consonância, se ele tiver amizade com alguém da prefeitura lá, para poder pedir a pessoa para te dar autorização. Porque solo público pertence ao município, tá? Então, quem tem que dar autorização de você entrar ali naquele terreno, se for da prefeitura, é a própria prefeitura, tá? Isso até para você pegar uma autorização dos demais órgãos, você tem que levar, tá? Aquela autorização que a prefeitura está de acordo que você permaneça ali. Recentemente, eu tive o caso do Dedé Santana, né? Que teve o evento do Dedé Santana, que foi montado no circo, o evento dele, na zona portuária aqui no Rio de Janeiro, e era uma área da prefeitura. Então, a prefeitura
a secretaria que toma conta daquela área da zona portuária fez uma declaração dizendo que permitia a entrada, a permanência, mas que aquele documento não valia como autorização, que deveria dar entrada na prefeitura e prosseguir no processo de legalização do evento para pedir alvará. Mas por que aquilo? Para dar ciência ao bombeiro, à polícia civil e à polícia militar que ele estava ali com o consentimento da prefeitura em processo de legalização. Né? É muita burocracia mesmo, meus amigos. Eu tenho certeza que é muita burocracia. E esse vídeo realmente eu quis tentar esclarecer um pouco a vocês o motivo do porquê é importante. Hoje em dia, muitas prefeituras já têm conselhos, muitas secretarias de Estado de Cultura também têm conselhos. Esses conselhos são formados por pessoas do meio, né, dos artistas mesmo. Para quê? Para que eles possam ouvir, né, ter uma locução direta, os poderes públicos com a sociedade civil, que somos nós, para saber as demandas verdadeiras do que se precisa, para que eles possam criar as políticas públicas de acordo com a necessidade do segmento cultural, certo? Então, normalmente tem conselhos da dança, da música, do audiovisual, enfim, do circo, de teatro, porque cada segmento desse é uma demanda diferente, né? Então, esses conselhos servem para isso. E quem se candidatar a estar no conselho, pense que vai ter que arregaçar as mangas e tá lá toda vez que tiver reunião para poder, né, acertar não, dar a sua contribuição de demanda e para que a coisa flua e que melhore as condições de trabalho de toda a classe, de toda a categoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe aí a minha atrapalhada com tanto papel, é porque eu fiz uma grande pesquisa, né, para poder tentar dar uma resumida aqui nesse vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, vocês podem estar mandando a pergunta para mim. Vai ficar aqui no nosso vídeo o meu e-mail, né, e vai ficar também o telefone de WhatsApp, onde eu posso estar respondendo mais algumas dúvidas de vocês. E se quiserem sugerir algum tema para o próximo vídeo, fiquem à vontade também, tá ok? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e mais uma vez espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. A Lei 6.533 de 78, ela regulamentou a profissão do artista e do técnico de espetáculos de diversões e deu outras providências. Na primeira lei, no dia da aprovação, dia 24 de maio, a cláusula 29 garantia que filhos de artistas de profissões itinerantes pudessem ser matriculados nas escolas onde os pais estivessem trabalhando. Muito direcionada isso ao pessoal do circo, né, que vive na itinerância. Então, no dia 24 de maio, esse artigo foi no artigo 29. Mas no dia 5 de outubro, houve o decreto, né, assinatura por parte do presidente da República, e eles colocaram mais algumas cláusulas que também iam ajudar na regulamentação da profissão. E aí, esse artigo 29, ele passou a ser 59, no dia 5 de outubro, tá ok? E nós temos ainda, no dia 5 de outubro, a inclusão do quadro anexo, onde discrimina as funções, né, de cada artista e técnico, exemplificando, no caso do circo, né? São artistas circenses todos eles, mas cada um tem sua função. Um é malabarista, outro é trapezista, né? Outro é palhaço. Então, esse quadro anexo, ele determina justamente isso. Quais são as funções artísticas circenses que entram ali. Como tem regulamentação dos figurantes, dos atores, diretores artísticos, e aí vai.